A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. No episódio de hoje a gente vai falar sobre rendição. Nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre se render, sobre o ato de se render. Ao que, a quem, por quê, pra quê. E bom, eu já trouxe diversas vezes aqui alguns episódios, a gente falando sobre vida com Deus, o verdadeiro encontro. Tem episódios mais antigos, recentes, mas ainda esse ano eu não tinha feito um episódio voltado para esse tema, sobre se render. E esses últimos dias até estava pensando em que sentido que eu queria encaminhar o podcast, e eu vejo e buscando um propósito, nesse encaminhamento, em tudo isso que eu vivo com Deus e no que eu gostaria de realmente falar aqui para vocês. No episódio dessa semana eu quero muito falar sobre essa rendição. Eu já tinha falado para vocês, já tinha contado sobre ser cristã desde criança, minha experiência com Deus, assim, eu realmente me converti com uns 14, 15 anos que eu entendi. Tudo bem, eu acho que eu gosto muito de estar aqui e pra mim faz muito sentido. E aí desde então, desde que eu escolhi de fato, aos 14, 15 anos eu escolhi de fato ter um relacionamento com Deus, isso vem ao longo da minha vida, eu venho trabalhando isso. E primeiro ponto de um relacionamento com Deus não é algo que a gente decide, você não decide uma vez e está decidido para sempre, não. É uma decisão que você vai tomando diariamente, todos os dias, em todos os momentos a gente decide se vai ou não se render. E bom, eu tenho pensado muito na experiência que Paulo teve, e quando ele encontra, ele perseguia, antes Saulo, mas ele perseguia as pessoas que falavam do Evangelho. E aí, de repente, ele tem um encontro com Deus e Deus pergunta pra ele assim, ele pergunta, pra Deus, quem é você que tá aparecendo pra mim? E Deus fala pra ele, eu sou aquele que tu persegues, porque como ele perseguia as pessoas que falavam o nome de Deus, e de repente Paulo passa de perseguidor a perseguido. Então ele tem um momento ali que ele tem um encontro com Deus. E esses dias eu estava vendo uma pregação e o pregador falava justamente isso. O que Paulo viu? O que ele viu que ele decidiu se render. Esse ato da gente querer ter uma vida diferente. Eu falo muito de vida aqui no podcast e ele é sobre a vida, mas que vida é essa, sabe? Que a gente às vezes perde o propósito dela. E eu sei que a gente perde o propósito de muitas vezes na nossa vida, a vida perde o sentido porque ela está atrelada a coisas que são passageiras. Mas eu quero muito falar para vocês sobre uma coisa que não é passageira, que é o amor de Deus. E que não muda, é uma coisa que ela é permanente. E aí, por que eu comecei a falar do meu processo de conversão? Porque foi com 14, 15 anos que eu decidi, mas desde então eu venho tomando decisões diárias de render ou não, de decidir ficar ou não ficar. E desde então, já tomei decisões de não ficar, decisões de permanecer na presença de Deus, e de várias formas eu já oscilei. Mas uma coisa que nunca mudou foi o amor de Deus, nunca mudou. Então é impressionante, toda vez que eu me deparo com essa situação, eu vejo, nunca mudou, ele nunca mudou. Eu sempre mudo, mas ele nunca mudou. E é interessante que é um amor que ele vai te acolhendo de uma forma que é quase que você não tem outra saída a não ser se render, sabe? O amor de Deus é muito gentil, ele não é um amor que ele te obriga, mas é um amor que você fala, é muito bom estar aqui, é muito bom permanecer nesse amor. Então eu tenho observado isso ao decorrer da minha vida, eu queria muito compartilhar com vocês assim, porque a gente fala muito de vida, mas ao mesmo tempo a gente muitas vezes estando preso às dores da vida, a gente não consegue ver o que de maravilhoso que Deus tem preparado para nós. E até mesmo aqui e fora aqui, o externo, o interno. E eu queria muito trazer uma frase que eu li esses dias, que é assim, de Milor Fernandes, que é um escritor que eu gosto muito. Eu não sabia que deixar de sofrer doía tanto. E eu li essa frase esses dias, eu fiquei pensando muito sobre ela. Eu não sabia que deixar de sofrer doía tanto. Muitas vezes é mais difícil pra gente aceitar as novas ideias. É fácil às vezes a gente largar as velhas ideias, parar de fazer determinadas coisas, mas uma novidade de vida, algo que vai realmente ser transformador, dói, incomoda, porque você está abandonando coisas que são suas, deixando de fazer coisas que são suas, às vezes há muito tempo, e aceitando uma novidade, algo novo que você tem que pensar sobre, que você tem que modificar seus comportamentos.
E é difícil, é trabalhoso e dói, mas traz um benefício, porque de repente, com o passar do tempo, você para de sofrer com aquela mudança. Com o passar do tempo, você observa que aquela decidir mudar foi a melhor ação que você tomou, se render. E aí Paulo, quando ele se rende, ele realmente aceita, quando ele tem esse processo de conversão, primeiro, né, no processo, quando ele tem um encontro com Deus, ele passa 3 dias cego. E aí é tanta novidade de vida ali pra ele que ele passa 3 dias cego, assim, porque ele ia ter uma transformação de vida. Ele precisava de algo novo para que ele pudesse seguir adiante, para que a vida dele fosse diferente, tivesse um propósito. Talvez quando ele perseguia e os cristãos naquela época, nem tinha propósito, ele nem sabia o que ele estava fazendo. Mas depois, quando ele começou a ter uma experiência com Deus e ele passa a realmente seguir aquilo que Deus orienta, ele começa a visualizar ali na vida dele um propósito, né? Se render. É na rendição, muitas vezes, que a gente encontra um caminho a seguir. E eu venho assim, é duro pra gente, às vezes, sabe? Você ir dar murro em ponta de faca, sabe? Você tentar, não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer aqui, eu vou me cansar aqui, eu vou pra cá, eu vou correr. De repente, quando você para de dar murro em ponta de faca, você visualiza e fala assim, tá, tudo bem. Deixa eu ver quando eu não faço do meu jeito. E desde os 14 anos eu venho, sabe, nesse processo, assim. E aí, é recente, assim, que eu venho falando assim, tá, eu estou dando um ponta de faca nessa situação. Deixa eu me render pra ver como que é, sabe? E aí, dói um pouco, porque a gente para de fazer do nosso jeito, a gente para de querer controlar as situações, e a gente simplesmente abre mão e entrega na mão daquele que pode todas as coisas. O processo de conversão, eu acho que o processo dele, de você realmente começar a viver uma vida com Deus, obviamente vão passar várias pessoas, né? Você vai aprender com um irmão aqui, sua mãe ali, seu pai ali, o pastor, várias pessoas vão participar desse processo. Mas a Bíblia fala que a gente precisa aprender de Jesus, aprender dele. E eu lembro que teve uma época que eu estava muito assim, eu estava muito rebelde. Eu não queria que as pessoas me cobrassem e falassem comigo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, eu não vou ouvir ninguém, eu não quero saber. E aí, de repente, Deus começou a trabalhar no meu coração. Primeiro, essa rebeldia que eu tava, era demais, eu não queria ouvir ninguém. Mas aí, um segundo tipo de oração que eu comecei a fazer foi tipo assim, Deus, então me ensina, o que é? Como que é? Eu preciso me vestir assim? Como que eu tenho que me vestir? Como que eu tenho... O que agrada ao Senhor? Tudo bem, os costumes, cada igreja vai ter a sua, maravilha, mas o que de fato salva a vida do homem? O que de fato muda a vida do homem? É o externo? Será? É lógico que a transformação muitas vezes na nossa alma é tão grande, ela é grande, que ela vai transmitindo para o nosso externo, claro, né? A gente tem diversos relatos na internet, diversos relatos de pessoas que a aparência mudou completamente, porque Deus transformou o interno para o externo. Mas não é o reverso, não é o contrário, não é o externo primeiro. É importante saber o que é dele, né? O que é dele, o que de fato, porque às vezes a gente impede detalhes tão estúpidos, tão pequenos, assim, impedem a gente de alcançar aquilo que é mais do que a gente, é mais externo a nós, né? E aí muda o nosso interno. Então eu percebi que a salvação, você se render a Deus, você ter uma vida com Deus, não é fácil, é claro que não, porque a gente chama decisão diária, volto a dizer, cotidianamente você toma a decisão se vai ou não seguir a Deus naquele dia, se você vai tomar ações que são maiores que você e te levam a lugares melhores do que esse que você está. Mas é algo que vale muito a pena. Eu tenho percebido isso, assim, que toda vez que eu decido escolher fazer coisas que de fato vão me aproximar de Deus, vão me trazer para perto dele, vão me fazer entender, reconhecer em Deus, e você saber assim, nos lugares que você merece, coisas que você merece, lugares que você não deve estar, pessoas que você não deve se relacionar. Então assim, eu tenho uma amiga que ela até brincou comigo avisando, às vezes você é sua própria psicóloga, mas às vezes assim, acontecem coisas muito engraçadas que eu sei que é Deus trabalhando no meu coração para me ensinar a parar de sofrer por determinadas situações, ou a parar de ficar ansiosa por determinadas situações. É um processo, é contínuo, sabe? Eu percebi que o caminhar com Deus, ele é muito contínuo, e a gente falha muito, a gente falha demais, mas a gente tem uma obsessão muito grande com o perfeccionismo, e eu acho que é nessa obsessão que a gente fala assim, também já que deu errado aqui também, deixa pra lá, deixa dar tudo errado. A gente vai dar errado, sabe? A gente vai falhar muito.
As pessoas têm uma concepção às vezes de igreja, né, de quem está na igreja não erra. Nossa, gente, talvez nós sejamos os piores. Mas talvez reconhecer isso é que seja o lugar, sabe? A chave da questão. É você reconhecer que você é necessitado, que você precisa. Essa é a rendição. E aí, eu acho que em determinados momentos a gente precisa só parar de correr tanto, sabe? De correr tanto. Eu lembro que eu estava num momento de conversa com Deus e eu perguntei pra Ele que tipo de mulher que eu tinha que ser. E aí a resposta foi naquele texto de Marta e Maria. Maria é aquela que escolhe alguma parte, ela senta aos pés de Jesus para poder ouvir o que Jesus tinha para fazer. Mas Marta, que é a irmã dela, estava tarefada com as coisas da casa, ela estava preocupada com outros afazeres. Mas ela não sentava aos pés de Jesus para ouvi-lo. E aí na Bíblia fala que Maria escolheu a boa parte, que não seria tirada dela, né? E a boa parte é essa, sabe? Se render. Você... É o que eu falei no início, assim, é uma coisa que nunca muda. O amor de Deus não muda, ele não muda. Você pode ir pra lá, pra cá, ele não muda. É cansativo pra nós, né? Porque a gente fica cheio de marcas e de cicatrizes, assim, que elas vão no processo de cura que dura uma vida inteira, praticamente. Mas quando a gente decide, por fim, parar de dar murro em ponta de faca e realmente se render, porque o mais duro é isso, sabe? O mais difícil é isso, a gente ficar, sabe, lutando contra coisas que elas não vão nos levar a nada. E aí tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, muito, que tá lá em Hebreus e fala assim: mas de ti, amados, né, espero coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. E eu gosto muito desse texto, assim, tem uns que eu sempre vem na minha mente, assim. Por quê? Porque coisas que vão nos mudar, coisas que vão nos fazer alcançar uma bênção que é maior do que essa, sabe? Maior do que a vida aqui. E eu acredito que para agora, assim, sabe, o podcast, até então eu tenho falado muito sobre a vida e eu acredito muito nisso, sabe, que a gente precisa ter essa sensibilidade com a vida, mas eu acredito que quem traz essa sensibilidade, essa valorização do sopro de vida é Deus, porque eu já estive várias vezes, assim, momentos da minha vida me sentindo muito perdida, e assim, de repente, eu tenho um momento ali com Deus, eu vou a um culto, eu participo de algo, então um momento de oração, que de repente, sabe, aquele sopro de vida, ele não volta pra mim, porque ele já tava, mas ele sim, sabe, ele é como se ele estivesse enchendo ele de novo, sabe, então, de todas as voltas que eu dei na minha vida, esse sempre é o lugar, sabe, esse sempre é o lugar, e não eu digo só igreja, mas eu digo assim, estar com Deus, e aí, por si, né, a gente estar na igreja é parte disso. Congregar, né, fazer parte de um corpo, de ter irmãos que vão orar por você e tudo, então isso faz parte. E ter uma vida com Deus e se render é como correr sem se cansar, sabe? É como correr sem se cansar, é isso. Porque eu sinto muitas vezes, assim, que eu sei que você tá me ouvindo, você tá num período também de ansiedade, de não saber qual que é o dia de amanhã, de não saber o que vai ser do seu futuro, de ver o mundo em guerra, de ver tudo colapsando. E esse episódio não é uma catástrofe, não é pra ser catastrófico. Esse episódio é pra gente ter esperança, sabe? Vejo que de todas as formas, eu já tive todas as comprovações possíveis que quem é dono de todas as coisas é Deus, sabe? E quem faz todas as coisas acontecerem, quem rege todas as coisas é Ele. E independente da gente entender ou não, sabe? Talvez não caiba a nós, a gente é controlador, né? O ser humano, ele quer entender tudo que está acontecendo, mas não cabe a nós esse momento, sabe? Eu acho que cabe a nós isso aqui, o que a gente está fazendo com a nossa vida agora, qual que é o propósito dela agora, o que você está fazendo com os dias que estão sendo te dados agora, sabe? Pensa nisso. E não é pra você ficar com medo, não, mas é pra você olhar pra você e falar: o que eu tô fazendo, sabe? Com a minha vida, pra onde que eu tô encaminhando ela? Eu gosto do jeito que eu tô vivendo, eu tô feliz desse jeito. Isso, e qualquer coisa que você entender disso é o sopro de vida que tá voltando pro seu corpo, sabe? E você tá entendendo que você precisa viver uma vida diferente. E esse é o objetivo, sabe? Deus ele não nos chama para uma vida de miséria, de tristeza,
Não é isso, por mais que nós passemos por momentos assim, mas esse não é o nosso frequente, essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é outra, né? Então, aceitar isso, aceitar que tem coisas novas para serem vividas e se render, sabe? Eu acho que é isso, assim. É recente, assim, uma oração que eu tenho feito para Deus e de pensar assim, cara, eu acho que eu tô correndo demais por uma coisa que não vai fazer sentido aqui. Eu acho que eu preciso... Tá, deixa eu soltar. Tô cansada. E aí assumir esse cansaço para ele, para aquele que realmente pode resolver o seu cansaço, sabe? Porque muitas questões nossas são dores na alma. E aí dor na alma é só o dono da vida que pode resolver, sabe? Não vai ser eu posso vir aqui falar coisas lindíssimas para vocês sobre como ficar menos ansioso, mas não vai resolver. Claro que a gente tem tudo aí, eu acredito em todos os recursos são dados por Deus, profissionais da saúde, tudo. Eu acredito que tudo aqui é dado por Deus, são recursos que a gente tem para viver a nossa vida, a gente é matéria, a gente está debaixo de leis que são naturais, a gente morre, né? Mas a gente precisa saber onde procurar a resposta correta, sabe? Nunca deixar de se cuidar fisicamente, emocionalmente, mas tem coisas que, assim, tem um lugar que a resposta é tão segura, sabe? Que você não vai ter dúvida mais de que aquela é a resposta. E é isso, eu espero que esse episódio dessa semana faça muito sentido pra você que tá me ouvindo. Pra mim ele faz muito sentido estar fazendo ele aqui. Eu demorei um pouco a entender que o propósito do podcast é realmente falar daquilo que dá sentido à nossa vida. Tudo bem saber que essa é a nossa vida, mas qual é o sentido dela? É isso, a gente se vê na próxima semana.